A inteligência emocional é um tema que cresceu muito nos últimos anos. Porém, ainda assim, muitas pessoas confundem o que de fato é inteligência emocional. No vídeo de hoje eu quero te explicar direitinho o que é inteligência emocional e como você pode começar a aplicar a inteligência emocional na sua vida. Porém, antes de tudo, eu gosto sempre de deixar claro o que não é inteligência emocional. Inteligência emocional não é estar feliz o tempo inteiro, muito menos sorrir constantemente. Inteligência emocional também não é fingir que está tudo bem, que você não tem nenhum problema, ou então nunca ter que lidar com emoções difíceis, como a tristeza, a raiva, a ansiedade. Isso não é inteligência emocional. O que a inteligência emocional é de fato é uma capacidade. Capacidade de, primeiramente, controlar impulsos. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue lidar melhor com seus impulsos e controlá-los boa parte das vezes. Uma outra capacidade de uma pessoa inteligente emocionalmente é ser capaz de esperar pela satisfação dos seus desejos. Uma pessoa que não consegue esperar terminar a semana, por exemplo, para comer um doce, ou uma pessoa que não consegue abdicar de ficar deitado na hora de acordar, essa pessoa ela tem uma dificuldade de adiar a sua satisfação. Ela quer a satisfação sempre imediata. E isso acaba a tornando não inteligente emocionalmente. Portanto, é importante que você tenha a capacidade de saber esperar pela satisfação de seus desejos para você também ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Uma outra característica, e talvez a mais importante de uma pessoa que é inteligente emocionalmente, é ser capaz de manter o equilíbrio emocional e a racionalidade em circunstâncias difíceis ou de grande pressão. Aqui é onde a gente consegue de fato ver uma pessoa que é inteligente emocionalmente de maneira mais clara. É aquela pessoa que consegue pensar em uma circunstância, por exemplo, de acidente ou um problema grande no trabalho, ou quando tem um problema financeiro, é aquela pessoa que não se desespera, não se desequilibra emocionalmente e consegue pensar mesmo diante dessas circunstâncias. Outra característica de uma pessoa que é inteligente emocionalmente é ser empático com os outros, é conseguir perceber também o que os outros sentem, o que os outros precisam. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela não vive só no seu mundo, olhando só para o seu umbigo, mas ela consegue lidar com os outros e, a partir dessa boa relação com os outros, conseguir também os seus objetivos, porque às vezes na vida a gente precisa negociar, a gente precisa dialogar, a gente precisa entrar em um consenso, gerenciar um conflito. E para isso é importante eu ser empático e entender o que o outro sente e o que o outro precisa. E por fim, uma pessoa que é inteligente emocionalmente é uma pessoa autoconfiante, ela confia na sua capacidade. O criador do termo foi Daniel Goleman, que é um psicólogo e um jornalista científico que trabalha há muitos anos no New York Times. Por muitos anos ele pesquisou o tema da inteligência emocional e ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Para explicar a inteligência emocional, o autor a dividiu em 5 principais pilares: autoconhecimento, gestão das emoções, automotivação, empatia e sociabilidade. O primeiro pilar, que é o autoconhecimento, é a capacidade de você entender as razões para os seus sentimentos, como também suas características pessoais e de personalidade e suas forças e fraquezas. Aqui é a base de tudo. Sem autoconhecimento não existe os outros pilares da inteligência emocional. Aqui é um pré-requisito para que você, por exemplo, consiga ter automotivação, gestão das emoções, como também você consiga lidar com o outro, tanto tendo empatia quanto na sua sociabilização com os outros. Portanto, o autoconhecimento talvez seja a principal característica de uma pessoa que tem inteligência emocional. E autoconhecimento é uma característica que você não aprende necessariamente lendo livros. Você aprende no dia a dia, você aprende se observando e também você aprende em um processo terapêutico. Ao contrário do que muitos acreditam, o autoconhecimento não é uma tarefa fácil e muito menos
agradável. O autoconhecimento é como um processo de escavação, demorado às vezes, difícil, um processo onde às vezes eu toco em coisas em mim que doem, que são desagradáveis. No entanto, quando eu consigo chegar ao meu objetivo, que é o autoconhecimento, que é entender algo em mim, tudo isso vale a pena. Como se a gente estivesse num processo de arqueologia. Por muitos anos a gente fica ali escavando certas construções históricas. E depois de anos a gente consegue identificar, perceber, encontrar algo de valioso. E isso é o autoconhecimento. E o autoconhecimento também não é um processo que você faz e ponto. Não, ele é um processo contínuo. Então você vai se conhecer durante toda a sua vida, porque você está em constante construção e desconstrução. O segundo pilar é a gestão das emoções, que é a capacidade de você saber lidar com as suas emoções. É a capacidade de você conseguir falar sobre o que sente, de você conseguir regular certa emoção e de você conseguir se adaptar a diferentes situações na sua vida. Uma pessoa que tem uma boa gestão emocional, ela sabe lidar com o momento de pressão e ela sabe lidar com o momento agradável na sua vida, porque ela consegue gerenciar o seu emocional para essas duas circunstâncias que são totalmente diferentes. Para que você consiga ter uma boa gestão das suas emoções, como eu falei anteriormente, você precisa ter autoconhecimento e que você precisa aprender métodos e técnicas que te ajudem a gerenciar as suas emoções. É como se você fosse um CEO de uma empresa e você tem que estar o tempo inteiro gerenciando, observando, fazendo intervenções para que a sua empresa consiga seguir no rumo que você quer. Assim também é com as emoções. Você precisa estar o tempo inteiro observando, gerenciando, intervindo, adaptando para que você consiga ter uma boa gestão. O terceiro pilar, ele é muito próximo do segundo, porém ele tem uma leve diferença. A automotivação é a capacidade de você encontrar sentido no que faz e de você conseguir seguir suas metas e objetivos com foco e disciplina. Como o nome já diz, automotivação é a capacidade de se motivar. E a motivação é algo que muda o tempo inteiro. A gente não pode esperar a motivação para fazer as coisas, mas a gente precisa aprender a se motivar. E como é que eu me motivo? Aprendendo a ser disciplinado, aprendendo a construir um processo que eu vá ter motivação e aprendendo que eu preciso continuamente me lembrar das razões que me fizeram começar aquele objetivo. Por isso que eu falei no início que automotivação é a capacidade de encontrar sentido no que eu faço. É somente assim que eu consigo convencer o meu cérebro a fazer aquilo, ou seja, a encontrar uma motivação para aquilo. O quarto pilar é a empatia, que é a capacidade de ser um bom ouvinte e de entender o que o outro sente e o que o outro precisa. Quando você é uma pessoa empática, você escuta muito mais do que apenas as palavras. Você escuta as necessidades do outro, os sentimentos do outro, o que o outro de fato precisa. Você entende o lugar que o outro está. Claro que a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro sente exatamente, mas a gente consegue tentar entender o que ele sente e, a partir desse entendimento, moldar o nosso comportamento. Às vezes as pessoas precisam apenas que a gente escute elas. Outras vezes elas querem que a gente dê um conselho. E outras vezes elas querem apenas que a gente se divirta com elas. Então a gente só consegue entender isso quando a gente tem um bom nível de empatia. E por fim, o quinto pilar é a sociabilidade. Ou seja, é a capacidade de socializar assertivamente e de você conseguir se comunicar da maneira que você quer e que você possa, a partir disso, gerenciar conflitos, trabalhar em equipe e alcançar os seus objetivos quando eles dependem da interação social. Uma pessoa com bom nível de sociabilidade sabe lidar também com as emoções do outro. Por exemplo, às vezes a pessoa está com raiva e você aprende a lidar com uma pessoa que está um pouco mais irritada. Ou então a pessoa está um pouco mais triste e
e você aprende a se comunicar com a pessoa quando ela está um pouco mais triste. Ou então você entende que uma pessoa tem uma personalidade extrovertida e a outra introvertida e que você não pode lidar com as duas da mesma forma. Isso é sociabilidade, é essa capacidade de saber se adaptar a diversas situações sociais e de pessoas diferentes. É comum algumas pessoas acharem que umas pessoas já nascem sabendo socializar e outras não. Ou então que as pessoas extrovertidas têm sociabilidade e as introvertidas não. Mas não tem nada a ver com isso. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade de socializar, mas todas as pessoas podem desenvolver a sociabilidade. Seja você uma pessoa introvertida ou extrovertida, ou seja você uma pessoa que se sente travada em meio às outras pessoas. O que você precisa é entender que isso é uma habilidade. E toda habilidade precisa de prática e repetição. Então, quanto mais você busca se expor às situações sociais e quanto mais você busca aplicar as técnicas e estratégias para melhorar a sua sociabilidade, melhor vai ser o seu desenvolvimento nas questões sociais. Agora que você entendeu os 5 pilares, eu quero te fazer 2 perguntas para você refletir. E eu quero que você pare um pouco e reflita realmente nelas. E, se possível, até escreva. A primeira pergunta é: desses 5 pilares, qual que você acha que é o seu melhor pilar? Você é uma pessoa que tem mais autoconhecimento, mais autogestão das emoções, mais automotivação, mais empatia ou mais sociabilidade? E como isso hoje tem te ajudado no seu dia a dia? Então, qual é o seu melhor pilar e como isso tem te ajudado no seu dia a dia? E a segunda pergunta é: qual é o seu pior pilar? Qual é aquele pilar que precisa ter mais atenção? E como isso afeta o seu dia a dia? Então, você tem mais dificuldade, por exemplo, na sociabilidade? Como isso tem afetado o seu dia a dia? Você tem deixado de resolver conflitos ou de comunicar suas necessidades? Ou então, o seu menor pilar é a empatia? Você está com dificuldade de entender, por exemplo, o que o seu parceiro ou a sua parceira está tentando dizer, o que ele está realmente sentindo. Isso acaba influenciando no seu relacionamento. Ou então você tem dificuldade de ter uma autogestão das emoções. Você acaba não sabendo lidar com sua raiva, com sua ansiedade. Então, escreve aí no papel e, se possível, se você quiser, deixa aqui também nos comentários para eu poder ler e te ajudar com isso.